Então, considerando que a ordem econômica é constitucionalmente estruturada aqui no Brasil, né, eu acho que é muito interessante a gente também se atentar para a lei que estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, que é a Lei 12.529, é isso? Vamos ver aqui. 12.529 de 2011, isso mesmo. E dentro dessa lei, o mais interessante é o seguinte, vamos lá ver como que se faz para cometer uma infração à ordem econômica, porque lá está estabelecido, né, tipificado quais são essas infrações. No artigo 31, vai falar sobre as disposições gerais das infrações de ordem econômica, né? Que se aplica a responsabilidade solidária, possibilidade de desconsideração de personalidade jurídica, e por aí vai. Mas o mais interessante mesmo está aqui no artigo 36, que vai dizer o seguinte: constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Então, veja bem, a pessoa vai lá, tenta, não consegue, não produziu efeito, mas se enquadrou como um agente infracional, por assim dizer. Então, quais são esses efeitos? Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, que são princípios da ordem econômica, né, estabelecidos na Constituição. Dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva a posição dominante. Tá. Então, tem esses 4 incisos. Alguns deles precisam de uma explicação melhor, né? Com certeza. Aumentar arbitrariamente os lucros. Como assim arbitrariamente? Daí o parágrafo primeiro aqui já vai dar uma explanação. A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação aos seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso 2 do caput deste artigo. No caso que o inciso 2 é dominar mercado relevante de bens ou serviços, né? Mas aqui, ó, aqui é um interessante. Aqui é como é que se faz para fazer a infração. As seguintes condutas, parágrafo 3º, as seguintes condutas, além de outras, caracterizam a infração da ordem econômica. Então, são 19 exemplos, tá? 1. Acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente, sob qualquer forma, os preços de bens ou serviços, a produção ou comercialização, a divisão de partes ou segmentos de um mercado, preços, condições, vantagens em licitação pública. Segundo inciso aqui desse parágrafo. Promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. Ou seja, fazer a panelinha, né? Terceiro, limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado. Livões. Criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços. Tá? O inciso 5º. Impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição. Quase como uma sabotagem, né? Exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa. Interessante. Utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros. Uma notícia que vira um fato relevante e é fake news. Né? Não foi apurado.
Inciso 8º. Regular mercados de bens ou serviços estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição. É a questão da regulação do mercado, né? Ela não pode ser abusiva. Inciso 9º desse parágrafo 3º, impor no comércio de bens ou serviços a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros. Ou seja, você vai lá e fala assim, olha, tudo bem, eu fecho com você, mas para você, a gente fechar, você tem que modificar o modo como você se relaciona com aquela outra empresa. Discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços. Inciso 11. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços dentro das condições de pagamentos normais ou os usos e costumes comerciais. 12. Dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis e anticoncorrenciais. Okay. 13º. Destruir, inutilizar ou assambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los. Sabotar. 14º. Assambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia. Aqui a espionagem industrial se mistura, né? A sabotagem. Inciso 15º. Vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo para ganhar mercado, né? 16º. Reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção. 17º. Cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Eu acho contestável isso. Cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Porque senão você vai ferir a liberdade de contratar. Ninguém é obrigado a permanecer como empresa ou fazer parte de algo, né? Há uma liberdade de contratação. Óbvio, tem as consequências. Vai acabar com a empresa? Tudo bem, paga-se todas as dívidas, inclusive tributárias, trabalhistas e por aí vai, né? A se fazer a extinção adequada. Não sei, eu entendi que há uma certa antijuridicidade nesse inciso. Bom, inciso 18º. Subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço. Venda casada, né? Ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem. E o 19º, que é o último aqui, inciso deste artigo 36, parágrafo 3º, exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. Então, todas essas são as infrações, né, que essa lei antitrust aqui visou definir, estabelecer, tipificar de modo a proteger, né, o sistema brasileiro de proteção da concorrência, proteger a concorrência. Agora, isso é o que está no papel, né? A jurisprudência traz as suas interpretações.